Olá, meninas, boa tarde. Alguns probleminhas técnicos, aí atrasou um pouquinho, mas vamos conversar nosso bate-papo agora, tá? Então, o objetivo hoje é a gente conversar sobre a importância, né, do acompanhamento, quais os benefícios que você, como gestante, tem ao fazer esse acompanhamento e o que o seu bebê também ganha com esse acompanhamento nutricional aí ao longo da sua gravidez, tá? Então, assim, primeiro, vamos logo explicar qual que é os benefícios para você, mulher que está gestante, o que você ganha, né, com esse acompanhamento, cuidando da sua alimentação ao longo da sua gestação. Primeiro, conseguir controlar o peso. Acho que esse é o principal medo de vocês quando vocês chegam até mim no consultório, né? Seja online ou seja presencial. Vocês sempre falam assim: nossa, Tati, eu tenho muito medo de engordar. Né? Ou seja, engordar é ganhar peso além do que seria normal, esperado ali na gestação. Tá? Então, quando você tem um acompanhamento mais de perto, a gente consegue manter esse peso mais controlado. Consequentemente, controlando o peso, a gente também consegue evitar as complicações que podem vir a acontecer na gestação, né? Que complicações são essas? As mais comuns associadas a um ganho de peso aumentado, né, ou engordar na gravidez, justamente são diabetes gestacional e o aumento da pressão alta e as complicações associadas a essa pressão alta. Né? E além disso, isso para você, né? No caso, mãe. Mas para o bebê, por exemplo, quando a gente tem um ganho de peso muito elevado, existem algumas complicações também para o bebê. Né? O bebê ele pode, assim como você, nascer com peso mais elevado. Então, assim, quando você ganha peso, engorda na gravidez, ao longo dos exames de ultrassom aí do pré-natal, você pode observar, por exemplo, seu bebê com uma circunferência abdominal um pouquinho maior, né? Isso muito associado também pelo excesso de peso, tá? E para você, mãe, tem uma questão estética também, né? Então, assim, ganhar muito peso, engordar na gravidez, pode tornar mais difícil, mais desafiador o retorno ao peso que você tinha antes de engravidar, pode levar a mais tempo, né? Ou até mesmo aquele clássico, né? Você ficar com aquele peso depois da gravidez e gravidez após gravidez ir acumulando pesos que você ganha durante a gestação. Tá? Então, sem dúvida, esse é um dos principais vantagens quando você tem esse apoio, tá? E você consegue trabalhar, às vezes, questões comportamentais, algumas questões aí que podem estar atrapalhando e, de certa forma, interferem aí no controle do ganho de peso. Tá? Além de controlar as complicações decorrentes do ganho de peso excessivo, a gente também consegue, com o acompanhamento, trabalhar prevenindo ou tratando carências e deficiências nutricionais, tá? Então, ao avaliar os seus exames do pré-natal, né, que você faz ali no início da gestação e até mesmo ao longo da gestação, a gente vai vendo, por exemplo, se tem algum risco, ou se já tem a presença de anemia, ou de, por exemplo, carência de vitamina B12, vitamina D, que são muito comuns aí na gestação, né? Ou se pelo seu hábito alimentar a gente precisa fazer algum tipo de suplementação, como, por exemplo, suplementar, às vezes, cálcio, se a ingestão de cálcio ao longo da gestação não é muito adequada, quais os nutrientes que a gente precisa reforçar através da suplementação, uma vez que a gente compara com a alimentação, né, o seu hábito alimentar, aí é uma anamnese mais detalhada na alimentação, junto com os seus exames, tá? Então, depois que a gente olha isso tudo, a gente consegue ajustar a suplementação e a alimentação, prevenindo e até mesmo tratando, controlando determinadas deficiências aí na gestação, tá? E isso é feito ao longo de toda a gravidez, tá? Então, ao longo de toda a gravidez, a gente vai sempre acompanhando as suas dificuldades com a alimentação e também com relação aos seus exames, tá bom? Outra questão que a gente acaba permitindo também, quando você faz um acompanhamento, quando você busca apoio aí nutricional, né, ajustando a alimentação na sua gestação, é evitar até mesmo prejuízos, complicações para o seu bebê, né? Então, assim, a gente consegue promover, por exemplo, um desenvolvimento cerebral, enfim, todo do corpo do bebê,
com uma boa nutrição, né? Justamente porque a gente consegue prevenir e até mesmo tratar determinadas carências nutricionais, deficiências nutricionais. Então, por exemplo, fazer o ajuste certo, a suplementação adequada de ácido fólico, de ômega 3, né? Ômega 3 é um suplemento, aí, um ácido graxo essencial para o desenvolvimento do cérebro, né? Aí até mesmo da cognição do bebê, etc. Tá? Cálcio, vitamina D, como eu falei, né? A gente consegue ajustando aí e pela alimentação e pela suplementação, fornecendo aí esses nutrientes mais importantes para o bebê, além de outros que também estão presentes aí na alimentação. Tá? Com isso, a gente também, fazendo a suplementação adequada, a gente previne alguns tipos de complicações, né? Enfim, até mesmo de malformações congênitas, né? Porque se a gente não previne lá no início uma certa deficiência, isso pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. Então, quando a gente tem, por exemplo, deficiência de cálcio, uma anemia, né? A anemia, por exemplo, está muito associado com bebês de baixo peso, né? Até mesmo com partos prematuros também. Então, tudo isso a gente precisa associar. A suplementação tão importante de ácido fólico aí, até mesmo que deve iniciar antes da gestação. Então, tudo isso a gente leva em consideração no início da gestação e até mesmo ao longo da gravidez, tá? E claro que a gente, ao longo de toda a gestação, mas principalmente a partir da segunda metade, muito mais ainda no terceiro trimestre, a gente vai preparar você, né, o seu corpo, você como mãe, sua cabeça, etc., para a amamentação. Então, assim, ali, lá no final da gestação, a gente já faz os ajustes necessários, por exemplo, na sua alimentação, para permitir com que você consiga ter, pelo menos nesse primeiro mês aí pós-parto, que às vezes você não tem tempo para nada, né? Para que dirá para procurar um nutricionista para poder te ajudar. Então, a gente já antecipa isso aí durante o seu pré-natal, tirando dúvidas, né? Te dando orientações, materiais, etc. Trazendo isso ainda para o seu momento de gestação, tá? Então, ao longo de toda a gravidez, ele deve se iniciar ainda no início, logo no início da gestação, e ser flexível, né? Sofrer aí adaptações ao longo de cada fase da gestação. Tá? Então, assim, com o apoio, com a presença dos ajustes na alimentação, a gente consegue, inclusive, ir administrando. Por exemplo, vamos dizer, eu comecei a gestação, tá tudo bem, minha única preocupação é o peso. Beleza, a gente faz as adaptações que precisam ser feitas aí no início da gestação, né? Enfim, de acordo com alívio de enjoo, às vezes uma sintomatologia mais presente aí no primeiro trimestre. E ao longo dessa gestação, conforme essa gestação vai progredindo, a gente vai flexibilizando e adaptando essas orientações para as suas necessidades. Então, se em algum momento, por exemplo, da gestação, eu percebo que há um ganho de peso mais acelerado, né? Que de fato você está engordando na gestação e não apenas ganhando aquele peso que é o esperado e o recomendado para uma gestação saudável, a gente já vai intervir. Então, a gente intervém, às vezes, até mesmo ali, antes de você chegar na metade da gestação, né? Então, a gente flexibiliza, não precisa esperar chegar até uma próxima consulta, a gente mantém contato aí semanal, quinzenal, até mesmo até mais próximo, dependendo da necessidade de cada gestante, e aí com isso a gente consegue identificar quais são as dificuldades, o que a gente precisa trabalhar de fato, se tem alguma questão comportamental envolvida nesse ganho de peso, por exemplo, ou até mesmo, vamos dizer que continue tudo bem na gestação, né? Tá acontecendo tudo bem, você tá seguindo tudo certinho, tá dando tudo certo. Vamos dizer que lá no final da gravidez você fez o exame, já passou por todas as consultas comigo, fez o exame e aí descobriu diabetes gestacional, a pressão começou a aumentar um pouquinho. E agora? Tati, me abandonou? Não, na verdade a gente continua, então você me manda aí todos os exames, a gente continua aí esse contato, eu recebendo esses exames, recebendo esse seu feedback de que houve, né, um diagnóstico novo, uma alteração nova lá no início do terceiro trimestre, não tem problema, a gente pode marcar uns 15 minutos, algumas coisas assim online, que a gente vai ajustar para uma nova necessidade.
tá? E o acompanhamento, ele é contínuo, né? Pelo menos é para ser contínuo, eu trabalho assim, né? Sendo contínuo, ou seja, a gente sempre mantendo esse contato aí, né, direto, né, semanal, enfim, sempre de acordo com a necessidade de cada uma, principalmente para as meninas que têm dificuldade de controlar esse peso, a gente precisa ter esse contato mais próximo, e para meninas que têm algumas complicações, às vezes já me procuram com um diagnóstico de diabetes gestacional, né, ou complicações ainda mais associadas também a um ganho de peso, tá? Então é isso. Bom, então como é que funciona esse acompanhamento, né? Então, sabendo dessa importância, enfim, né, de evitar complicações, ganho de peso, diabetes gestacional, etc., já tem um problema, como é que eu faço, Tati, para poder fazer um acompanhamento com você? Bom, vocês podem entrar em contato pelos números, né, que tem aqui na bio, enfim, ou mandar direct, que eu explico para vocês como faz para mandar contato, poder agendar uma consulta comigo, mas como que funciona esse acompanhamento, tá? Então, o ideal é sempre iniciar no partir do momento que você descobriu a gestação, 5, 6 semanas, já começar. Nesse primeiro momento, será uma consulta de ajustes mais para sintomas, né, adaptações iniciais aí do primeiro trimestre, ajuste de suplementação, né, olhar os seus exames, ver o que está acontecendo, e isso deve ser flexível a cada semana durante o primeiro trimestre. Tá? Então, cada semana do primeiro trimestre acontece muita coisa. Então, pode ser que você comece a gestação muito bem, como eu brinco com vocês, estou plena, não estou enjoando, não estou passando mal, não estou sentindo nada. Mas daqui a 2 semanas você começa a enjoar, a ter inapetência, a não conseguir nem sentir o cheiro de comida, por exemplo. E aí, o que eu faço, Tati? Não estou conseguindo seguir. Não tem problema, a gente conversa, a gente manda, né? Enfim, a gente vai se comunicando pelo WhatsApp e a gente vai propondo algumas alternativas na sua alimentação para que você tenha mais conforto e possa passar por essa fase de uma maneira muito mais leve e menos sofrida, né? Porque o primeiro trimestre, para algumas mulheres, é de um pouco mais de sofrimento, com inapetência, falta de, né, porque é falta de apetite, né? Uma dificuldade muito grande de comer mesmo, volume. Então, às vezes acontece assim, nossa, almocei, aí eu não estou conseguindo, enfim, né? Sente aquele enjoo logo depois do almoço, um refluxo, uma azia, parece que a comida não desce, e aí você passa o dia inteiro com aquela sensação de que não quer comer. Se eu percebo que isso está acontecendo, a gente tenta juntas aí na nossa comunicação, né, diária, semanal, enfim, ajustar. Então, com receitas, adaptações nas suas refeições que a gente propôs inicialmente, então é tudo muito flexível. Tá? Então, o acompanhamento, ele pode variar aí no número de encontros, tá? Então, se você começa bem no início da gestação, o ideal é que você faça esse encontro inicial, ali no início do primeiro trimestre, a gente siga juntas durante o primeiro trimestre, e aí depois a gente tenha pelo menos mais 2 ou 3 encontros ao longo da gestação. Então, nesses encontros, a gente vai, em cada fase da gestação, ajustar necessidades que você tenha, né? Então, se você começa muito no início da gestação, por exemplo, ali com 5, 6 semanas, a gente precisa se encontrar ali no final do primeiro trimestre, ou um pouquinho antes de começar o segundo trimestre. E aí ter outro encontro também, ali quando você estiver chegando da segunda metade, digamos assim, do segundo trimestre, ou até mesmo no final do segundo trimestre. Vai depender muito da fase que você começar esse apoio, né? Você procurar ajuda, essas orientações para a gente ir administrando. Vai depender da fase que você começar, ou seja, de quantas semanas você inicia esse acompanhamento, busca esse apoio, e de como estão a sua evolução aí ao longo da gestação. Se a gente precisa antecipar, se a gente precisa ajustar, se a gente precisa fazer alguma adaptação na sua alimentação, a gente já vai fazer isso aí ao longo do acompanhamento. Então, essa é a vantagem de você fazer o acompanhamento e não pegar aquelas orientações isoladas, avulsas, né, pontuais aí ao longo da gestação, porque tudo se perde. A gestação é muito grande, né? São 9 meses, 40 semanas, é muito tempo para você seguir ao longo dessa gestação com uma única orientação aí debaixo do seu braço. Você pode se sentir frustrado, né? Então, a gente precisa aí fazer adaptações de acordo com cada fase da gestação e de acordo com as suas necessidades também, tá? Então, assim, não importa. Se você já tiver começado a gestação com peso mais excessivo, nossa, já engordei muito, sempre tive dificuldade em controlar o peso, sempre, já fui a várias nutricionistas, não consigo seguir dieta. Gente, calma, hoje, agora, na gestação, é uma nova fase.
né? É uma fase, às vezes, de olhar para a sua alimentação, olhar para o seu hábito alimentar de uma outra forma. Então, às vezes, você teve algumas experiências ruins no passado, digamos assim, que era outro objetivo, enfim, não era só você. Agora você tem um motivo maior, né? Que é a gestação, é um bebê que está chegando. Talvez era isso que você precisava para se sentir mais motivada e até mesmo colocar em prática aquilo que precisa ser colocado na sua rotina, no seu dia, tá? Então, é basicamente isso mesmo. Tá? Então, assim, o acompanhamento para as meninas que começam no início, ele vai depender aí das suas necessidades, né? A flexibilidade aí de frequência de encontros vai depender bastante. Para você que começa, por exemplo, nossa, mas eu já passei do segundo trimestre, já estou no segundo trimestre, o que eu faço? Então, se você está no início do segundo trimestre, ali com 14 semanas, o ideal é que a gente faça um encontro nesse início, nesse primeiro momento, um outro ainda ali na segunda metade do segundo trimestre, com um intervalo de no máximo 1 mês e meio, mais ou menos, e depois a gente deixa um próximo para o início do terceiro trimestre. Tá? Assim a gente consegue englobar todo o acompanhamento. E nesse intervalo, a gente mantém contato, precisando, a gente faz uma flexibilização, já ajusta seu plano alimentar, se eu identificar alguma dificuldade sua, algum excesso de ganho de peso, ou algum exame der alterado, nossa, fui no pré-natal, aconteceu alguma coisa, Tati, você precisa esperar 2 semanas para poder falar comigo? Não, ali naqueles contatos que a gente tem semanal, eu já ajo, né? Então, assim, não, olha, por áudio, por alguma coisa, a gente já conversa, você já sabe o que precisa fazer. Quando a gente tiver o nosso encontro mais demorado, aí de 1h30, a gente já vai ter trabalhado muita coisa e poderemos dar novos passos contínuos, né? É acompanhamento, então ele é contínuo, ele é flexível, né? E tem um segmento aí ao longo da gestação, tá? Lembrando que cada encontro desse acompanhamento, ele dura cerca de 1h30, tá? Não importa se é a primeira consulta, se é a segunda, se é a terceira ou se é a quarta. Se a gente, no meio do caminho, né, entre a segunda e a terceira, por exemplo, a gente já tiver resolvido algumas coisas, a gente pode aproveitar esse tempo para conversar sobre dificuldades, fazer algumas ferramentas que você, de repente, eu veja que precise fazer de comportamento, né, para trabalhar e ajudar aí com alguma dificuldade que você tenha em seguir o acompanhamento, ou em seguir, de repente, vou colocar em prática alguma mudança aí da sua alimentação, tá? Então, isso tudo é muito flexível também. Tá? E aí, em alguns momentos específicos, eu também envio alguns materiais, algumas orientações, né? Então, assim, existe essa flexibilidade e esse apoio que vai muito além daqueles encontros pontuais aí, só de 1h, 1h30, aí, em alguns momentos da gestação, tá? Então, meninas, é isso. Se vocês quiserem saber como funciona mais aí o acompanhamento, pode me mandar direct aqui, tá? Então, estou sempre por aqui para responder a dúvida de vocês, tá? E lembrando que eu tinha preparado também, eu preparei um apoio para vocês, né? Que quem tá assistindo aqui a live ou vai assistir depois, enfim, eu vou deixar para vocês um bônus, né? Um cupom de desconto numa loja que eu acho muito legal, que é a Ladima. Não sei se vocês conhecem. É uma loja de produtos de bebê mesmo, né? De roupinhas de neném, enfim, para quem está preparando aí um enxoval, seja que está no início da gestação, já está na metade da gestação. É uma loja muito legal que tem produtos lindos, de ótima qualidade e vai ter um desconto bem legal aí. Faço o convite para vocês conhecerem. A loja Ladima, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui também o cupom de desconto, para vocês poderem usar, quem quiser conhecer, né? E, enfim, poder enriquecer o enxoval de vocês aí, que eu sei que mãe, pelo menos eu ficava assim, né? Durante a gestação, entrava no site, ficava comprando muita coisa aí pela internet, então pode ajudar bastante vocês, tá bom? Então é isso. E eu vi alguns comentários sobre diabetes, né? Eu sei que é um medo muito grande de vocês. A diabetes gestacional, meninas, ela precisa de flexibilidade, tá? Então, é muito comum vocês descobrirem um diabetes gestacional já na segunda metade da gestação. Então, como que funciona o acompanhamento de mulheres gestantes que têm um diabetes gestacional, tá? É flexível também. Então, vai depender, por exemplo, da fase que você me procurou com essa alteração.
Então, se você chega depois de fazer a curva glicêmica, ali já com 28 semanas, por exemplo, o ideal é que a gente faça 1 a 2 consultas, tá? Então, se você está no final já da gestação, dependendo de como tiver, a gente pode conseguir com uma consulta, sim, um acompanhamento até o parto, mas dependendo da fase, se você chegar ali com 24 semanas, por aí, que é uma das fases, como eu falei, vai piorar, né? A diabetes gestacional, ela tende a ser mais difícil o controle. Então, se você não tiver apoio, você vai tentar fazer com a cabeça aí. Então, a gente precisa ter esse ajuste aí ao longo do segundo, do último trimestre, né? Ao longo dessa fase final da gestação, se você inicia ou o seu objetivo é ter o diabetes gestacional, que tem sido muito comum as meninas procurarem para enfim, né, controle de diabetes gestacional, tá? Então, eu vi aqui um comentário com 27 mais 2 semanas, né? Então, se você tem diabetes gestacional já com essa idade gestacional, você tem pouco tempo para trabalhar e para entender como faz para controlar essas glicemias. Você até disse que está controlada, ótimo, maravilha. Então, assim, mas a tendência é que no terceiro trimestre, essa resistência à insulina, ela vá ficando mais intensa, né? Então, vai ficando mais difícil, mais desafiador aí o controle dessas glicemias. Então, vê aí como é que estão essas orientações, enfim, né? Como é que está essa dieta, porque precisa de uma flexibilidade. Tá? Algumas mulheres têm mais dificuldade em seguir com uma única orientação do início do terceiro trimestre até o dia do parto, justamente porque essa resistência à insulina ela vai ficando cada vez mais forte, digamos assim, e precisa de uma adaptação, tá? Então, às vezes, eu faço uma orientação com 27 semanas, e daí com 32 aquilo já não está dando mais certo. Então, a gente precisa fazer adaptação. Então, é dia a dia mesmo, é com diário alimentar, é com mapa glicêmico, enfim, a gente vai ajustando nesse sentido. Tá bom? Melhor Nutri, você é uma querida também. Obrigada. Então é isso, meninas. Faço o convite para vocês, tá? Fica meu alerta aqui sobre a importância de ter um apoio, de ter alguém te auxiliando do lado, tá? De não seguir sozinha e de não se apegar a uma única orientação que você teve lá no início da gestação, acreditando que você vai seguir essa dieta, digamos assim, ou esse plano alimentar durante as 40 semanas da sua gestação. Vai ter muita coisa, vai ter altos e baixos, você vai passar por desafios, vai passar por algumas situações que podem te deixar fragilizadas, e aí aquele papel, aquela orientação que você teve há uns 3, 4 meses atrás pode não servir de mais nada. Então, por isso que você precisa de um acompanhamento e não de uma orientação pontual aí na sua gestação. Tá bom? Então, fica o convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia e alguma dúvida, pode mandar para mim no direct, pode entrar em contato comigo pelos comentários, não tem problema, que aí a gente volta a conversar sobre outras questões também. Um beijo e até a próxima.